Bom dia, pessoal. Retomamos a gravação do projeto Alicerce. Na primeira parte, gravamos já 12 vídeos. E passamos por toda a aritmética e já estamos em álgebra. A aula de hoje vamos continuar a álgebra e vamos falar de produtos notáveis. Na verdade, vão ser duas aulas de produtos notáveis, que eu chamei de parte 1 e parte 2. Então, a aula 13 vai ser a parte 1, a aula 14 vai ser a parte 2. Nessa aula 13, eu vou falar de 4 produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e o teorema de Esteve. Na segunda parte, na aula 14, eu vou falar de cubo da soma, cubo da diferença e o quadrado da soma de 3 terços. Tá ok, pessoal? Então, vamos iniciar o compartilhamento da nossa tela com vocês. Compartilhamento iniciado. Daqui o nosso Alicerce 2021. Localizando a gente em relação à programação, conforme eu falei, nós já fizemos até essa aula daqui, até essa parte aqui já foi gravada, né? Ok, até aqui já foi. Então, vamos gravar hoje o vídeo 13, né? Da parte aqui de álgebra, produtos notáveis. Vamos falar os 4 primeiros casos de produtos notáveis mais famosos. Então, as palavras-chave aqui são produtos, né? E fatoração. Então, surge a pergunta bastante razoável, o que é produto e o que é fatoração. Quem assistiu o vídeo 1 dessa playlist do Alicerce, sabe que eu já falei lá que quando você realiza uma multiplicação de dois números, os dois números que compõem a multiplicação são chamados de fatores. E o resultado da operação se chama produto. Tanto que tem aquela famosa propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando você caminha daqui para cá, quando você apresenta os fatores, então você fatora uma expressão. Se eu pedir fatore 6, fatore o número 6. Resposta, 2 vezes 3. 2 vezes 3. Se eu pedir fatore o número 12, 12 é 4 vezes 3, então é 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3. A gente opta, em geral, por fatores primos. Aqueles que só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, é isso, né? Então, se eu foco no lado de cá, né, eu vou fazer a fatoração. Se eu foco do lado de cá, eu tenho, então, o produto, né? Então, essa é a essência. Está mostrando aqui essa conta. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou fazendo aqui o quadrado de uma soma dos números 3 e 4. Então, quando eu passo daqui para esse resultado aqui, eu estou fazendo a expansão do produto notável. Ou seja, os fatores, como está o quadrado, é ele vezes ele mesmo. Aqui eu fiz a propriedade distributiva, né? Essa é a essência da propriedade distributiva. E aí, 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado, 3 vezes 4 aparece uma vez, e 4 vezes 3 é a mesma coisa, então ele aparece duas vezes, no final da conta, duas vezes, e o 4 ao quadrado. Então, quando eu faço a distributiva, eu faço uma ida. Quando eu fatoro, eu faço a volta, né? Quando eu tenho, por exemplo, né, a conta 6 mais 8, todo mundo sabe que os números 6 e 8 são pares. Aí, por exemplo, o 6, se eu fatorar, vai dar 2 vezes 3. O 8, se eu fatorar, vai dar 2 vezes 4. E aí aparece um fator comum. E eu boto esse fator em evidência. Então, fazer distributiva é o contrário de colocar em evidência. Um é a ida e o outro é a volta. Então, essa aula vai justamente enfatizar essas questões, né? Que às vezes eu me interesso, é mais interessante fazer a ida, e às vezes é mais interessante fazer a volta. Então, vamos ver caso a caso.
A aula de hoje, essa aula agora, a gente vai falar desses 4 primeiros aqui, ó. E na aula 13, na aula 14, vamos falar desses 3 últimos aqui. Então, a aula de hoje vai ser o quadrado da soma, de 2 termos, que eu simbolizo genericamente dessa maneira, quadrado da soma. O segundo aqui é o quadrado da diferença. Tá? Muito parecido com o anterior, só trocando a soma pela diferença. A soma é resultado de uma adição, a diferença é o resultado de uma subtração. O produto da soma pela diferença tem esse formato genérico aqui, ó, um produto de uma soma por uma diferença. E o teorema de Esteve, que a gente vai ver mais adiante, esse é o último da aula de hoje, tem esse formato genérico aqui. Então, serão esses os produtos notáveis que trabalharemos na aula de hoje, tá? Continuando aqui. Vamos começar pelo quadrado, atenção, quadrado da soma de 2 termos. Então, nós temos aqui ó, um quadrado de uma soma de 2 termos, ou de 2 números. O número 3 vem a ser o primeiro número, e o número 4 vem a ser o segundo número. Então, aqui eu poderia fazer de um jeito bem simples, que é 3 mais 4 vai dar 7. Então, primeiro faço o que está dentro do parênteses, depois faço a potenciação, resposta 49. Mas eu estou interessado em outra ideia. A ideia que eu quero mostrar é que um número elevado ao quadrado é ele vezes ele. E ao escrever dessa maneira, eu posso fazer a propriedade distributiva. 3 vezes 3 vai dar 3 ao quadrado, mais o 3 vezes 4 aparece 2 vezes, porque aqui também tem o 4 vezes 3, então vai ser 2 vezes o 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, tanto faz. E, finalmente, o quadrado do segundo. Então, eu quero enfatizar que o 3 é o primeiro termo. O 3 é o primeiro termo. Ele aparece aqui e aqui. O 4 é o segundo termo. Ele aparece aqui e aqui. Esse padrão de resposta vai acontecer também aqui nesse outro. Então, vou desenvolver agora esse outro. Quanto é x mais 4 ao quadrado? X mais 4 é x mais 4. Vou botar de azul só para botar a expansão. É x mais 4 que multiplica x mais 4. Fazendo a distributiva novamente, x vezes x vai dar x ao quadrado. O x vezes 4 vai aparecer 2 vezes novamente. Ou 4 vezes x, tanto faz. E, finalmente, o 4 ao quadrado aqui. Então, repete o mesmo padrão. Ó, o primeiro termo ao quadrado, igual aqui. E o dobro do primeiro termo vezes o segundo, igualzinho aqui. E também o quadrado do segundo. Então, fica bem claro que quando eu expando um quadrado da soma que tem a álgebra, que tem letras, ele, em geral, vai dar origem a, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, aqui vai dar 16. Então, eu chamo esse cara de um trinômio. Por que eu dou esse nome? Trinômio, porque são três monômios. Está aqui o primeiro monômio, está aqui o segundo monômio, está aqui o terceiro monômio. Para quem não está lembrado, o monômio é aquele objeto algébrico, matemático, que tem um coeficiente e uma parte literal. Por exemplo, z ao quadrado. Essa parte aqui é o coeficiente, é o número, e a parte da letra a gente chama de parte literal. A esse conjunto todo, eu dou o nome de monômio. Então, eu uso a palavra trinômio porque eu tenho 3 monômios aqui nesse resultado. E mais que isso, observem que a raiz quadrada do x ao quadrado, é o x. E a raiz quadrada do 16 é o 4. Então, esses números são quadrados perfeitos, já que possuem raiz quadrada exata. Então, esse trinômio eu passo a chamar de trinômio quadrado perfeito. Porque dos 3 termos, 2 possuem raiz quadrada exata.
Então, fazendo agora uma generalização desse produto notável, eu posso dizer que quando eu tenho um primeiro termo genérico que eu vou chamar de A, um segundo termo genérico que eu vou chamar de B, A mais B ao quadrado, que vai ser A mais B, que multiplica A mais B, e novamente eu faço a distributiva, vai dar o quadrado do primeiro, atenção, vai dar 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo, que é o B. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso sempre vai acontecer em qualquer quadrado da soma. Se você aprender, então, a fazer esse salto daqui para cá, você vai ganhar bastante tempo. Você não vai precisar mais fazer a distributiva. O objetivo principal dessa aula é justamente, ao você reconhecer que existem algumas contas que se repetem com muita frequência, alguns padrões de conta que se repetem com muita frequência, então vale a pena saber botar o resultado com mais rapidez. É equivalente ao aluno que sabe fazer a tabuada de cabeça. Esse aluno vai ganhar muita rapidez na hora de fazer uma prova, por exemplo. Né? Embora, se ele não souber a tabuada, ele consegue montar, agora leva tempo. A gente pode agora visualizar esse mesmo resultado que eu acabei de mostrar geometricamente. Eu posso fazer agora a visualização geométrica do que a gente falou agora. Ó. Então, esse termo aqui, ó, deixa eu baixar só um pouquinho para a gente visualizar ele, pronto. Esse termo aqui do A ao quadrado, a gente pode pensar como sendo um quadrado de lado A por A. A área de um quadrado A por A é A ao quadrado. Esse termo AB aqui, eu posso visualizar como sendo um retângulo de lados A e B, que multiplicados fica A vezes B. E são 2, né, pessoal? São 2. Por isso que eu desenhei 2 retângulos verdes. E para finalizar, esse termo aqui, B ao quadrado, é um quadrado de lado B. Se você pega essas 4 retângulos, né? Esses 4, porque quadrado também é retângulo. Se eu pego esses 4 aqui e junto os 4, o que é que eu vou formar, pessoal? Ao juntar os 4, eu tenho um novo quadrado, um quadrado maior que os anteriores. E se aqui vale A, e se aqui vale B, esse lado completo aqui vai valer, como está mostrado aqui, A mais B. Mas não só esse lado, esse outro aqui também, esse outro lado do quadrado também vale A mais B. Consequentemente, se A mais B vezes A mais B, a área desse quadradão grandão vai ser A mais B ao quadrado. Então, está provado aqui que o quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, esse quadrado cinza, né? Visualizando. Na prática, como é que eu vou usar isso? Então, vamos dar um exemplo agora de uso na prática desse produto notável. Bem, aqui eu quero que você expanda o produto notável. Ou seja, você tem o quadrado, está muito claro aqui que você tem um quadrado de uma soma. O primeiro termo é 2x e o segundo termo é 3y. Então, expanda esse produto notável. Então, eu não vou fazer distributivo, eu vou fazer esse resultado aqui final direto. Ou seja, eu vou fazer o quadrado do primeiro, vou fazer o dobro do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aí eu multiplico 2x vezes 2x, né? 2x vezes 2x, e acho que vocês sabem que 2x vezes 2x, na verdade, eu tenho multiplicação aqui em todos os termos, né? Para ficar bem claro. Eu posso trocar de lugar esses dois caras aqui, ó, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E, ó, vou fazer na prática 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 vezes 2, que vai dar 4. Opa, foi mal.
E x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Mesma coisa que com o outro. 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12xy. E, finalmente, 3 ao quadrado, 9y ao quadrado. Então, deu origem ao que eu esperava. Ou seja, o quadrado da soma deu origem a um trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Porque esse cara possui raiz quadrada, de 4x2 é o 2x. Esse cara possui raiz quadrada exata, que é o 3y. E o termo do meio é o dobro desse vezes esse. O dobro desse vezes esse. É o 12xy, tá? Pronto. Então, tá mostrado a ida. Agora, como é que seria a volta, pessoal? A volta seria um problema de fatoração, conforme eu mostrei lá antes. Ele está expandido, esse produto notável. E eu quero, na verdade, colocar ele na forma de um quadrado da soma. Aqui eu tenho o quadrado da soma e gerei trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho o contrário. Eu tenho um trinômio quadrado perfeito aqui. E quero gerar aqui o quadrado da soma. Quadrado da soma. Para isso, basta fazer a raiz quadrada desse termo, já que ele é um quadrado perfeito. E basta fazer a raiz quadrada desse termo com quadrado perfeito. Raiz quadrada de 99 ao quadrado, acho que todo mundo sabe, ou já ouviu falar pelo menos, que eles se cancelam e sobra apenas o 99. Raiz quadrada de 1 é 1. E perceba que quando eu faço duas vezes o primeiro pelo segundo, aparece aqui. Então ele realmente gera um quadrado da soma. E olha como vai ficar fácil a conta agora. 99 mais 1 dá 100, pessoal. E 100 ao quadrado dá 10.000. Ou seja, eu consegui fazer essa conta aqui, essa conta toda aqui, de uma maneira muito mais simples. Veja, eu não precisei fazer 99 ao quadrado, que seria só essa conta aqui, ó, já daria um trabalho muito maior do que isso aqui. Aí depois ainda ia ter que fazer uma segunda multiplicação e depois teria que fazer as somas. Então aqui é um processo rápido. Ou seja, resumindo, qual é o objetivo de um produto notável, no caso aqui do quadrado da soma? Ganhar tempo, agilidade, que você faça a conta com mais rapidez. Esse é o ponto central do produto notável. Vamos para o segundo agora, pessoal. O segundo produto notável agora é o quadrado da diferença. Então, é muito parecido com o anterior, volta a ter quadrado, então mesma coisa do outro, também tem quadrado, só que agora não é mais da soma, é da diferença. Então, note que nós temos aqui um quadrado e uma diferença. Aqui, mesma coisa, um quadrado e uma diferença. Bem, aí eu vou repetir o procedimento, eu poderia fazer de um jeito muito rápido, 5 menos 3 dá 2, e 2 ao quadrado vai dar 4. Pronto, então o resultado dessa conta aqui é 4. Mas eu estou interessado, na verdade, numa outra ideia, parecida com a anterior, que um número ao quadrado é ele vezes ele. Ao fazer a distributiva, vai ficar 5 ao quadrado, vai ficar o 5 vezes 3 negativo, porque mais com menos dá menos, e menos com mais também dá menos, então vai aparecer 2 vezes 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, mas é negativo agora, essa é uma novidade. E, finalmente, o último, menos com menos vai dar mais, e 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. Então, o que eu quero mostrar é um padrão que apareceu aqui, e que vai aparecer aqui também. Que padrão é esse? Aqui também, quando eu fizer a distributiva, x vezes x vai dar x ao quadrado. O x vezes 3, negativo, vai dar negativo porque é mais com menos. Vai aparecer 2 vezes. E menos com menos vai dar mais, 3 ao quadrado. Então, novamente aparece o padrão, ó. O primeiro termo aparece ao quadrado. Depois, o primeiro termo aparece multiplicando o segundo termo, que é o 3. Aqui, que também é o 3 aqui, ó. Aqui houve uma coincidência de segundos termos, né? E, finalmente, o quadrado do segundo aparece nos dois. Então, mais uma vez, de forma idêntica, análoga ao anterior, aqui eu vou repetir x ao quadrado, 2 vezes 3 aqui vai dar 6, e 3 ao quadrado vai dar 9.
e eu gero, mais uma vez, um trinômio. E, mais uma vez, quadrado perfeito. Por quê? Porque esse cara possui raiz quadrada exata, e esse também possui raiz quadrada exata. A única diferença é o sinal do termo do meio. No anterior, o sinal do termo do meio, voltando para cá, era positivo. O termo do meio era positivo. Agora não. Agora, o termo do meio, ele é negativo, né? Como está mostrado aqui agora. Bem, então, generalizando essa ideia, como é que vai ficar, pessoal? A menos B ao quadrado é A menos B, que multiplica A menos B. Faço a distributiva e vai aparecer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. O primeiro é o A, o segundo é o B, de forma genérica, que está colocado aqui do lado. E, finalmente, menos com menos sempre vai dar mais, o quadrado do segundo. Então, mais uma vez, temos um trinômio quadrado perfeito. A única diferença entre os dois trinômios quadrados perfeitos é que um tinha um termo positivo aqui no meio e esse aqui tem um termo negativo. É só essa diferença. Também temos uma visualização geométrica para esse produto notável, só que agora um pouquinho mais elaborada, já que nós temos termos positivos, que são esse e esse, e termos negativos. Então, como é que a gente representa isso na hora aqui da geometria? Os termos positivos, vamos escrever, eles estão pintados de azul. E os negativos estão pintados de vermelho. E vocês sabem, ou de vermelho não, desculpa pessoal, de amarelo, foi mal. E vocês sabem, quando você mistura o azul com o amarelo, pessoal, azul mais amarelo dá o quê? Azul mais amarelo dá verde, não dá? Então, o que vai acontecer aqui nessa figura? Ó? Eu tenho um quadrado de lado A. Então, a área dele é A ao quadrado. Estamos falando desse termo aqui. Temos um quadrado aqui de lado B. Então, a área dele é B ao quadrado. Então, são dois caras positivos. Então, a gente vai juntar esses dois caras. Vou pegar esse cara aqui, né? Vou pegar esse quadrado maior e vou juntar aqui o quadrado menor. Juntei. Beleza. Bem juntinho. Um de lado B, outro de lado A. Agora, o AB, aqui tem um lado A e um lado B, então a área dele é AB, tanto esse aqui como esse aqui. Esses dois retângulos têm a mesma área. É o dobro de AB, a área deles. Então, eu posso pegar agora essa parte amarela e colocar aqui dentro desse quadrado. O que quer dizer que essa área aqui vai sumir. Que eu estou pintando aqui de verde, ó. Ao colocar esse aqui de cima aqui, essa parte some. E ao colocar esse outro agora que está na horizontal aqui, ele vai encaixar perfeitamente aqui. Ele vai encaixar perfeitamente aqui. E essa área também vai sumir, que novamente essa parte aqui de verde. E sobra só esse miolo aqui, esse quadrado aqui. E qual é o lado desse quadrado? Se esse cara todinho vale A, e esse pedaço aqui vale B, então esse pedaço aqui é uma parte do todo, né? Você tem uma parte, você quer achar outra parte, você faz uma subtração. Você pega o maior menos o menor. Então, esse lado aqui vale A menos B, e esse lado vale A menos B. Consequentemente, a área desse quadrado vale A menos B ao quadrado, que nada mais é do que o quadrado da diferença. Então, resumindo aqui o nosso papo, o quadrado da diferença de dois termos vai dar origem ao quadrado do primeiro, a menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Rigorosamente o mesmo resultado que nós tínhamos obtido aqui pela via algébrica. Então, não interessa se você faz geometricamente, se você faz algebricamente, o resultado é o mesmo. Opa!
Deixa eu desfazer aqui. E vamos agora visualizar dois exemplos práticos. Onde é que eu vou usar isso, professor? Então, em alguns problemas, vai ser interessante você expandir o produto notável, que é o caso do primeiro exemplo. O primeiro termo é 3x, o segundo termo é 5y, e você quer fazer o quadrado da diferença desses dois termos. Então, usando o que está escrito aqui, ó, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, e, finalmente, mais o quadrado do segundo termo. Tem que botar entre parênteses, já que o segundo termo ele é um monômio, tem coeficiente, parte literal, então tem que botar parênteses, senão vai estar errado. Pronto, desenvolvendo isso aqui, 3x ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9x ao quadrado. Aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, vai dar 30. Aí, agora a parte literal é 1x e 1y ao quadrado. E, finalmente, 5y ao quadrado vai dar mais 25y ao quarto. E, mais uma vez, geramos um trinômio quadrado perfeito, onde esse primeiro termo e esse terceiro termo possuem raízes quadradas exatas. Pronto, então essa é a ida, pessoal. Agora, como é que é a volta? A volta é quando eu peço para você fatorar. Ache os fatores que compõem esse trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é um trinômio, ele é quadrado perfeito pelos motivos já apresentados. O primeiro e o terceiro termo possuem raiz quadrada exata, o termo do meio é o dobro do primeiro pelo segundo. E como é que fica? Eu quero transformar ele em quê? Em um quadrado. Se aqui fosse positivo, seria soma, mas como é negativo, vai ser um quadrado da diferença. E quem é o primeiro termo, pessoal? Quem é o cara que eu vou botar aqui? Vai ser a raiz quadrada daqui. Raiz quadrada de 102 ao quadrado é 102. E raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Ou seja, eu acabei de achar os fatores, ó, vou escrever aqui só para visualizar que um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, isso aqui é um fator, é o primeiro fator, esse aqui é o segundo fator. Então, eu fatorei, pessoal, fatorei, eu achei os fatores. Ao achar esses fatores, acabou simplificando a minha vida, pessoal, porque como está dentro do parênteses aqui, eu posso fazer a subtração. E 102 menos 2 dá 100. E olhe como a conta vai ficar mais simples. Resposta vai dar 10.000, ou seja, um número com 2 zeros vai gerar um número aqui com 4 zeros quando elevado ao quadrado. Ou seja, muito mais simples do que fazer 102 ao quadrado. Já pensou só fazer essa conta aqui, 102 vezes 102, pessoal? Olha o trabalho que já daria só essa aqui. Aí depois você faria essa outra, e depois subtraria, somaria, então daria muito menos trabalho. Então, se eu perguntar para que veio, para que surgiu o produto notável, pessoal? Para simplificar a nossa vida, para ajudar a gente. Lógico, só vai ajudar se a gente conhecer. Não dá para ajudar se a gente não conhece. Vamos agora para o terceiro produto notável. Ele se chama produto da soma pela diferença. O próprio nome já está discriminando o que vai aparecer. Vai aparecer um produto, ou seja, uma multiplicação. E vai aparecer uma soma e uma diferença. Uma soma e uma diferença. Veja que os termos são iguais. Aqui era x, aqui é 4, aqui é 4, exceto pelo sinal. Né? Pronto. Então, eu posso fazer daquele mesmo argumento dos anteriores. Eu posso fazer logo a conta, dentro, no caso da esquerda, fazer 5 mais 3 mais 2, que vai dar 5. E 3 menos 2, que vai dar 1. Então, a resposta dessa conta aqui, obviamente, é 5. Só que eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em perceber um padrão que vai ser gerado quando você fizer a propriedade distributiva. Que padrão é esse? Aqui eu só fiz repetir, né? Então, não preciso repetir ele de novo. Vamos lá. Vai dar origem a 3 ao quadrado. Aqui, uma é positivo, outra é negativo. Vai dar origem a menos 3 vezes 2. Aqui eu vou separar, porque vai me deixar bem claro que eles vão ficar, ó, mais com mais. Então, vai dar um positivo e um negativo, pessoal. E mais com menos, agora esse com esse, mais com menos 2 ao quadrado. E o que acontece de legal aqui nesse é que os termos são simétricos e se cancelam.
Então, sobra apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 9 menos 4, que dá o mesmo 5 daqui. Então, obedecendo a esse mesmo padrão que vai ser gerado também quando tem letra, então não vale só para número, vale, na verdade, para qualquer... A ideia de que qualquer número vai seguir esse padrão. Então, vai dar origem ao quadrado do primeiro. O menos 4x dessa multiplicação vai ser cancelado pelo mais 4x. E sobra novamente quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Que no caso aqui eu podia fazer 16, ou seja, x ao quadrado menos 16. Eu poderia fazer isso aqui. Então, generalizando a ideia para qualquer que seja, né? Desde que esse cara seja igual a esse, e esse seja igual a esse, e tenhamos sempre um produto de uma soma por uma diferença, vai dar origem sempre ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse aqui sempre cancela esse daqui. E aí sobra só o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, vai dar origem não mais a um trinômio agora, vai dar origem a um binômio. Binômio porque tem 2. Trinômio porque tem 3. E esse binômio, ele é conhecido com o nome de diferença. Atenção, diferença, já que tem uma diferença aqui, de 2 quadrados, ou simplesmente de quadrados. De fato, isso aqui é um quadrado do número A, isso aqui de fato é um quadrado do número B. Cuidado para não confundir essa palavra diferença de quadrados com essa anterior que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver o quadrado da diferença. Veja que o quadrado da diferença, você faz primeiro a subtração e depois a potenciação. Já nesse agora que eu acabo de apresentar, na diferença de quadrados, você faz primeiro os quadrados, que são 2, por isso está no plural, o outro está no singular, que já o outro só tem um quadrado e aqui tem 2. E depois é que eu faço a diferença. Pronto. Então, essa diferença de quadrados eu justifiquei algebricamente e agora eu vou justificar geometricamente. E a justificativa, então, vai ser a seguinte, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença de quadrados. Então, nós temos aqui um quadrado de a por a. Então, a área dele é a ao quadrado. A por a. E aqui um outro quadrado, b com b. Então, a área b ao quadrado. Perceba novamente aquela mesma ideia da anterior. O azul está positivo, né? Positivo está azul. E negativo está amarelo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara e vou jogar ele aqui. Então, se eu tiver um quadrado maior, porque esse é o quadrado maior, eu jogo aqui o quadrado menor. Aqui, azul com amarelo vai ficar verde, que é o que aparece aqui, pessoal. Ó, rigorosamente aqui. E aí nós temos, né, uma figura com esse formato aqui. E esse pedacinho azul aqui, você pode jogar ele para cá. Você pode jogar ele para cá. Ao jogar esse pedacinho azul que está em cima aqui para a esquerda, ele vai gerar essa nova figura aqui. Perceba que vai haver um encaixe legal, porque se esse cara todo é A e esse cara é B, esse pedacinho aqui é A menos B. Quando eu torcer para cá, aqui vai ser A menos B, né? E esse pedaço aqui, né? Se tudo aqui era A e aqui também é B, também vale A menos B. Então, há um encaixe, né? Esse lado aqui vertical, ó, vale A menos B, aqui nesse retângulo. Ou seja, é um retângulo e encaixa perfeitamente. E esse pedacinho B aqui, ó, ele vem para cá, esse pedacinho aqui vale B. Como esse pedacinho aqui todo vale A, então esse lado todo aqui vale A mais B. Então, esse retangulão todo, ele tem área A mais B
que multiplica A menos B. Ou seja, é o produto da soma pela diferença. E vai dar origem a quem, se eu expandir? Vai dar origem justamente a A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, uma diferença de quadrados. O produto da soma pela diferença dos termos vira a diferença de quadrados. Eu posso fazer a volta também. A diferença de quadrados também vira o produto da soma pela diferença. Vamos dar um exemplo prático disso. Quanto vale 43 ao quadrado menos 37 ao quadrado? A maioria de vocês saberia fazer essa conta, provavelmente, eu acho. Porque saberia fazer a multiplicação de 43 vezes 43. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Primeira linha, ok. 4 vezes 3, 12. Vai a 1. 16 e 1, 17. Então, vai dar 1.849. Sabe fazer 43 ao quadrado. Assim como também sabe fazer 37 ao quadrado, que é 37 vezes 37. Fazendo essa multiplicação, 7 vezes 7, 49. Vai a 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. 3 vezes 7, 21. Vai a 2. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. Ao somar isso aqui, vai dar 1.369. E agora eu tenho que fazer a diferença. Já fiz os quadrados, como eu falei. Os quadrados a gente faz primeiro. E depois fazemos a diferença. 9 menos 9 vai dar nada. Não dá para trás 6 de 4. Aí você transforma esse 8 aqui, né, em 7. E vira 10 para cá. Vai virar 14. 14 tira 6 pode. Vai dar 8. E de 7 tira 3, tira 4. Resposta final, 480. Conseguimos fazer essa conta. Não foi nem tão demorado assim, mas demorou um tempo. Só que a gente podia ter feito esse resultado de uma maneira muito mais rápida. Como? Ao saber que eu tenho aí uma diferença de quadrados, eu posso transformar no produto da soma pela diferença. Ou seja, um produto de uma soma por uma diferença. É o que está ensinando o produto notável. O primeiro termo é 43. Aí coloco ele aqui e coloco ele aqui. O segundo termo é o 37. Coloco ele aqui, coloco ele aqui. E 43 mais 37, pessoal, vai dar 80. E 43 menos 37, pessoal, vai dar 6. Se 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 80 vai dar 480. Eu acho muito mais simples chegar nesse resultado por esse caminho aqui. Então, reforço a ideia de que o produto notável ele veio para ajudar, tá? Veio para ajudar. Essa é a ideia. Para finalizar a aula de hoje, essa aula 13, né? Vamos falar do quarto produto notável. Então, o quarto produto notável, esse cara saiu do lugar. Esse cara saiu do lugar, pronto. Não sei bem o que foi que houve. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Esse último caso aqui chama produto de Stevin, tá? Ele é um caso interessante, porque ele vai poder se relacionar com os 3 anteriores. Então, fiquem bem atentos que isso vai ser feito só na próxima aula, mas já vou começar a lançar a pista. Eu podia fazer aqui essa multiplicação. O que tem em comum nos dois é que o primeiro termo aqui está igual, ó, 5 e 5, ó, x e x. Agora, o segundo termo não, aqui é diferente. Esse cara é diferente desse, né? O segundo termo não tem nada igual. Se eu faço a distributiva, mais uma vez, vai dar 5 ao quadrado, vai dar 5 vezes 3, e vai dar origem a 4 vezes 5, que é 5 vezes 4, que é a ordem dos fatores não altera o produto. E vai dar origem ao 4 vezes 3. O 5 ao quadrado eu vou repetir. E eu vou observar que o número 5 aparece no segundo e no terceiro termos. Então, ele pode ser colocado em evidência, aquilo que é o contrário da distributiva, né? Coloquei em evidência. Por quê? Porque 5 vezes 3 gera esse, e o 5 vezes 4 gera esse. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que o primeiro termo, que é o 5, ele apareceu aqui e aqui. E esses dois outros termos,
apareceu aqui sendo somados e apareceu aqui sendo multiplicados. Então, tem um produto aqui. Esse mesmo padrão vai acontecer aqui, pessoal. Ó, x vezes x. X ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x. 4 vezes x vai dar 4x. E aqui, 4 vezes 3. Eu poderia colocar 12, mas eu vou deixar 4 vezes 3. Porque para mim é interessante perceber que, novamente, nesses dois termos eu posso botar em evidência, o x em evidência. Vou até trocar a ordem, né, do usual, para ficar o 3 mais o 4. E mais uma vez apareceu quem? Galera, a soma e o produto dos segundos termos de cada fator. Ou seja, esse é um padrão. Então, note que eu vou generalizar agora o produto de Esteve. Como é que seria essa generalização? Veja que o primeiro termo, ele se repete, eu chamei ele de x, e os segundos termos, eu chamei de a e de b. Então, isso aqui, ao fazer distributivo, vai dar quadrado do primeiro, e vai dar, esse mesmo primeiro termo, vai ser multiplicado pela soma dos segundos termos, do a e do b. Que nada mais é do que esse vezes esse, e nada mais é do que esse vezes esse. E, finalmente, como último termo, nós teremos o produto. Ou seja, mais uma vez aparece soma e produto. Tem muita gente que conhece o teorema de Esteve, então, como soma e produto, tá? É o produto notável da soma e do produto. Visualizando geometricamente. Nesse caso, como é que ficaria? Então, se eu tenho um quadrado de lado x, ele vale x ao quadrado. Então, vem a ser, deixa eu descer só um pouquinho para ver que vai ser igualzinho ao que apareceu aqui. Vai ser esse cara daqui. Se eu tenho um quadrado de lado, um retângulo de lados x e a área vai ser x vezes a. Se eu tenho um retângulo de lados x e b, a área vai ser x vezes b. Então, nós temos aqui a soma desses retângulos, vai ser isso aqui. E, finalmente, nós temos um outro retângulo, que é o produto de A vezes B. Se eu junto esses 4 retângulos, essas 4 figuras, eu vou dar origem a um retângulo maior. E se aqui vale A, né, e aqui vale X, então, esse cara todinho aqui vai valer X mais A. Enquanto esse outro lado, se aqui vale X e aqui vale B, esse cara é X mais B. Consequentemente, a área desse retângulo todo aqui vai ser X mais A, que multiplica X mais B. Então, o produto de dois binômios, né? Isso aqui, né? Esse cara é um binômio porque tem dois monômios. Esse cara é um binômio porque tem dois monômios. Então, nós temos dois binômios. E nós estamos fazendo o produto deles. O produto desses dois binômios vai dar origem a um trinômio do segundo grau. Não é mais um trinômio quadrado perfeito, mas é um trinômio que tem grau 2. Se uma das letras, se um dos elementos for letra e elevado a 1 e o outro for número. Pronto. Então, esse é o formato da equação do teorema de Esteve, né? Do trinômio, ou também o pessoal chama também de trinômio do segundo grau. Vamos dar exemplos. Então, eu posso fazer a ida, mais uma vez, eu posso fazer a volta. Expandindo o produto notável, que seria a ida, eu vou fazer o quadrado do primeiro, mais, vou fazer a soma de 5 com 6, então vai dar 11x. Espera aí que está dando uma travadinha aqui. Pronto, destravou. E, finalmente, vai ser o produto de 5 vezes 6, que é 30. Então, veja que eu usei a soma e o produto. É o produto notável da soma do produto. Aqui, no segundo exemplo, é o contrário. Eu tenho o trinômio de segundo grau. Isso aqui é um trinômio, não é quadrado perfeito, mas é um trinômio de segundo grau.
e que eu quero agora fatorar. Eu quero achar os fatores. Quem é o primeiro cara? É o x. E quem é o segundo cara? Agora eu tenho que achar dois números que somados dão 9 e que multiplicados, ou seja, cujo produto vale 20. E aí, pessoal? Diga aí dois números que multiplicados dão 20. E esses mesmos dois números, somados, os mesmos, dão 9. Acho que não é difícil descobrir que esses números serão... Quanto, pessoal? 4 e 5. De fato, 4 vezes 5 dá 20. 4 mais 5 dá 9. E nós achamos o primeiro fator, nós achamos o segundo fator, ou seja, nós fatoramos. Com isso, eu acabo de ensinar, por exemplo, um método para resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 9x mais 20 igual a zero. Como? Eu não fatorei o lado esquerdo dessa equação, né? A equação do segundo grau tem que ter igualdade, então eu fatorei. A fatoração de x ao quadrado desse trinômio do segundo grau ficou em x mais 4, que multiplica x mais 5. Pessoal, isso está dando zero. Quando eu faço o produto de dois números dando zero, um deles tem que ser zero. Ou esse primeiro tem que ser zero, ou esse segundo fator tem que ser zero. Então, o primeiro fator igualando a zero vira uma equação de primeiro grau de facílima resolução. Isola a variável x, x vai dar menos 4. No segundo fator, agora é o x mais 5, que pode ser zero, e aí vai dar origem novamente à equação de primeiro grau, cujo valor vale menos 5. Ou seja, pessoal, acabei de resolver uma equação de segundo grau por fatoração. Esse seria um método para a resolução de equações de segundo grau. Se você conseguir fatorá-las, esse seria um método sempre válido, tá? Bem, deixa eu voltar a compartilhar com vocês a minha tela completa, para que vocês me vejam por completo. Então, o objetivo da aula 13 foi cumprido, ou seja, nós apresentamos os 4 primeiros produtos notáveis. Quais foram? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e o teorema de Esteve. E aí eu vou comentar agora, no início da próxima aula, que o teorema de Esteve se relaciona com os 3 primeiros. Então, terminamos agora e daqui a pouquinho começamos a aula 14, tá? Então, um abraço para vocês e até o vídeo 14. Valeu, pessoal. Encerrando a gravação.